Veja bem. E disse-lhes Pedro, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Veja, aquelas pessoas quando viram todo aquele movimento, pessoas profetizando, falando em língua, depois que Pedro deu esse discurso, na verdade, veja, quando ele chega agora aqui, no versículo 37 do capítulo 2, o que é que ele diz? Ele se levanta, depois as pessoas se compungiram, veja, eles desejaram, eles creram na pregação de Pedro, correto? Veja, então aqui agora Pedro, ele ortoga, aqui Pedro, ele dá a sentença daquela autoridade que Deus, que o Senhor Jesus deu para ele em São Mateus, capítulo 16. Pois o teu nome é Pedro, e tudo que tu ligar na terra eu vou ligar no céu, e o que tu desligar na terra eu vou desligar no céu. Agora aqui Pedro vem ligar o novo nascimento, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Mas crer no que, irmão? Crer em mim? Crer no Papa? Crer no pastor? Crer... Não, irmão. É crer na palavra de Deus. Agora, veja bem, se você está escorado por essa palavra, então eu devo acreditar no que tu está falando. Mas, é como nós aprendemos, tem que haver no mínimo 2 testemunhas. Correto? Amém. Porque nós não temos nenhuma testemunha. Veja que nós lemos todo o livro de São Mateus e não existe nenhuma testemunha, veja, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós vimos aquela ordem, São Mateus 28, 19, agora revelada aqui pelo nosso irmão Pedro, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se tu falar contra o Espírito Santo, nunca vai ter, não vai ter perdão. Lamento. Veja. E concluindo, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, desejaram. Veja. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Vejam, vocês vejam que, veja, no dia de Pentecostes estavam quantos no cenáculo? 120. Os apóstolos, mais alguns irmãos. Mas quando começou aquele mover, aquilo tudo, veja, chamou a atenção até das pessoas, veja, de todo Israel. Veja. Então eles desejaram também receber aquilo. Veja. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Veja. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Veja. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, no partir do pão, isso aqui é para esfregar na cara de pastor da mensagem, que entrou assim, ó, queria dizer, com a mão na frente e outra atrás. Hoje está rico, para não dizer, olha, riquíssimo, e não reparte o pão com os seus filhos na fé. Mansões, casa na praia, irmão, pelo amor de Deus, veja, e não estou falando de denominação, estou falando, veja, terreno em Alphaville. Já pensou isso, irmão? Aí dizem que são noiva de Cristo. Cristo não tem noiva adúltera, interesseira, capitalista. Pastores que chegaram, irmão, veja, ganharam de presente igreja formada. Veja. Muitos evangelizaram, trabalharam, veja,
pobre de Maré Merci, hoje estão, veja, é até veja, mas, veja bem, não estou falando da denominação, estou falando daqueles que se dizem, veja, mas o que a Bíblia diz? Qual foi o primeiro requerimento que o Espírito Santo fez? Arrependei-vos. Paulo entrou rico e saiu pobre. Veja, Paulo podia, na verdade, ele já era de uma família abastada, né? Uma família rica. Não é verdade? Pedro, tadinho, Pedro não era pobre, Pedro tinha barcos de pesca. Não tinha um barco, ele tinha barcos de pesca. Não é verdade? Pedro não era pobre, mas, veja, morreu pobre. Paulo chegou a dizer, ei, quando tu vier, traz a minha capa que eu deixei lá na casa lá e está começando a esfriar, está começando a esfriar o inverno, veja. Traz a minha capa. Ô irmão, pelo amor de Deus. Veja. Veja bem. Veja. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Em todos havia temor. Hoje, irmão contra irmão, se não acredita do jeito que acredita, é porque é um primo. Não, é porque não é revelado. Porque não. Veja. Enquanto a Bíblia está ficando de lado, estão colocando as mensagens de William Marion Branham acima da Bíblia. Pobreza. Pobreza, isso é uma mediocridade espiritual. São medíocres espirituais. Veja. Porque o profeta vem na nuvem. Porque se não tiver Hoffman não tem revelado. Porque veja, agora tem uns engraçadinhos que andam até com uma gravata com a imagem de Hoffman. É melhor pendurar uma moda tafona no pescoço e se jogar mar do que escandalizar um dos pequeninos. Melhor que tu amarre uma moda tafona no teu pescoço e se precipite no mar, no oceano, do que escandalizar os pequeninos de Deus com essas doutrinas do inferno. Não é verdade? Eia. Agora, olha aqui, veja. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Não, hoje não, é tudo meu salário. Não, porque o trabalhador tem direito do salário, porque não se ata a boca do boi que debulha. Não, porque miseráveis, pobres, cegos e nus, miseráveis inúteis, que estão usando a palavra revelada para ganho próprio. Que concordância existe com a igreja primitiva? Ladrões, roubadores. Que consórcio tem com a igreja primitiva? Veja, hoje, ao invés de ele vender para dar para o povo, eles estão comprando para eles. Hein? É um concurso quem tem a caminhonete mais bonita, quem é o carro de luxo, quem tem a melhor casa, quem tem a melhor chácara, quem tem a melhor... Irmão! Inúteis! Melhor pendurar uma moda de atafonha no pescoço, de atafona, e se jogar uma égua andando com a cara da tia com a imagem. Veja, contra os mandamentos de Deus. O que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Melhor tu botar uma moda de atafona no pescoço, seu hipócrita, do que está enganando, porque veja, veja. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, necessidade. Veja,
e perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Ah, não, aquele irmão ali não dá, rapaz. Ih, homem do céu, homem não dá para falar nada, que ele já tem uma palavra para... Não, é melhor, não, nem convida, nem deixa para lá, porque, pelo amor de Deus, ele chega, não tem clima. Claro que não. São mentirosos. Vão ficar coçando as costas do outro. Não é assim? É a verdade. Veja. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Veja. Se existia alguém ali que ia se salvar, ele se juntava à igreja. Se não tinha, não adianta. Não é verdade? Se não tinha, não adianta você fazer campanha, não adianta, se não tem ninguém para ser, ninguém arrebatado, não vai ter, não adianta. Você está entendendo? Essa é a questão. Agora eu quero ler aqui, na mensagem, deixa eu ver aqui, para não ir muito além do horário. Aqui, cadê minha mensagem? Aqui, veja. Mensagem... A incredulidade não impede a Deus. Não é porque eu não acredito que não vai acontecer, que não vai acontecer comigo. Não, eu não acredito que Deus vai levar a pessoa para o inferno, não. Ele não mandou Adão e Eva para fora do paraíso, ou queria o quê? Veja bem. E outra coisa, né? Eles começaram a participar do sacrifício para perdão, para poder voltar para casa depois do óbito. Isso é muito sério. Veja. Em Romanos capítulo 3, versículo 3, vou ler estas palavras, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Estou lendo no parágrafo 28, veja, mensagem crentes da Bíblia. Vou repetir. Em Romanos, capítulo 3, e versículo 3, vou ler estas palavras. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ou eu vou falar nesta manhã só por uns poucos momentos sobre incredulidade. Incredulidade não impede a Deus. Alguns podem pensar que impede, mas não impede. Deus tem um programa, e seu programa, e João disse, ele é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras. Isto é certo. Seu programa continuará do mesmo modo. A incredulidade é tão velha quanto Éden. Foi onde ela nasceu, no Éden. A incredulidade é duvidar do que Deus disse. Nós já vimos aqui pelo batismo, pela ganância, não é verdade? Veja. Agora, você observou de onde a incredulidade nasceu? Havia muito da palavra de Deus em consideração, porque Satanás disse a Eva, quando ela disse, Deus disse, ele não negou que Deus disse tal e tal. Satanás não chegou para ele e disse, não, Deus não. Ele confirmou. Veja, só que colocou uma palavrinha de 3 letrinhas. Veja bem, olha, ele não negou que Deus disse tal e tal, mas ele disse, certamente Deus não fará essa coisa. Veja. Não, certamente Deus não vai fazer essas coisas, não. Veja, Deus é bom, Deus é amor, Deus então vai pisando, vai amando a incredulidade. Veja. Aquilo foi o nascimento da incredulidade. Veja, aquilo nasceu lá no Éden.
A incredulidade já é algo muito antigo, irmão. Tirar um J da palavra perfeita de Deus, nós devemos ficar com ela. Veja, sem importar onde ou como nossas vidas devem estar pautadas no assim diz o Senhor. Vem cá, me diz, onde é que tem um assim diz o Senhor para Hoffman? Né? Só para começar. E se tivéssemos qualquer revelação que nos fosse apresentada e que esta fosse contrária à palavra escrita, então não devemos receber aquilo, porque foi exatamente isso que Satanás fez com Eva. Ah, irmão, Deus me deu uma revelação, William Marion Branham é Jesus Cristo. O quê? Para trás de mim, Satanás. Ah, irmão, William Branham vai ressuscitar. Para trás de mim, Satanás. Ah, irmão, William Branham, só devemos escutar as mensagens. Para trás de mim, Satanás. Porque se essa mensagem ela não se encaixar perfeitamente na Bíblia, e irmão, abandona. Porque o profeta disse o quê? Aconteça o que acontecer, fique com a palavra. Veja, ela tinha palavra. Eva não tinha palavra? Adão não tinha palavra? Veja, ela tinha palavra. Você não tem a palavra? Você não tem Bíblia? Você não tem, nós não temos 3 cultos por semana? Veja, agora, vocês têm toda a liberdade de me apontar aonde eu errei para que eu possa me consertar, porque eu não sou perfeito. Agora, Deus é perfeito, eu quero estar na vontade de Deus. Amém. Veja, ela tinha a palavra de Deus, mas ela estava procurando por uma nova luz, não é verdade? Olha, irmão, tem uma luz. Veja, é assim que começa, veja. E Satanás viu que ela tinha aquele desejo. Deus, veja. Então nós não queremos nunca adicionar nada à palavra, não podemos acrescentar nada à palavra, e muito menos dividir, ou tirar nada da palavra, mas deixá-la do jeito que ela é. Amém. Ficar firme com a palavra, porque qualquer coisa contrária é incredulidade. Agora, nós sabemos disso nestes dias e estamos esperando por isso. Amém? Tem sido. Nós, irmãos e ministros, que tentamos viver uma vida tão perto de Deus quanto podemos, porque nós temos o dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus. Uau! É um dever sagrado. Cuidar do rebanho de Deus. E você se aproveitar do rebanho de Deus, irmão. Ai, ai, ai. Veja. O quanto podemos, porque nós temos o dever sagrado de cuidar do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo nos tem feito supervisores. Por isso o diabo tem tanto ódio desse homem, irmãos. E o diabo, irmão, hoje, é que ele veja, o diabo hoje está em muitos pastores a mensagem, que creem, porque isso, porque aquilo, e verificar exatamente como está. Pronto. Mas o profeta é ser humano, ele também tem o direito de se enganar, como nós todos nos enganamos muitas vezes, mas aí nós corremos na palavra, não, amém, não, perdão, Senhor. Essa é a verdade. Correto? Veja. Nós cuidamos do rebanho para que eles estejam em ordem. Tem pastor que não vê isso. Já estão querendo copiar o mundo, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Senhor, bagunça dentro da igreja. Para alimentá-los com comida de ovelha. Qual é a comida de ovelha? Bíblia. Amém. A comida de ovelha ela é separada, veja, somente
com ovelha, alimento de ovelha. Ela não pode se alimentar da palavra e querer se alimentar do mundo. Não, você está perdido. E pior de tudo, sabe o que, irmão? Você está induzindo pessoas a errarem. Ah, mas o irmão ali, ele é crente, rapaz, ele é uma pessoa tão boa. Não, se ele faz, eu também posso. Se ele, eu gosto tanto dele, veja. Veja bem, veja. Onde é que está mesmo? Aqui. Temos que dar para alimentá-los com comida de ovelha. E as ovelhas comem da Bíblia. Os cordeiros de Deus, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, diretamente da palavra. Veja, aonde é que você vê Jesus Cristo roubando ovelha? Roubando mantimento, cuidado de ovelha? Quando Judas Iscariote chegava com o saquinho cheio, Jesus dizia o quê? Divide para os pobres. E eles não, aqui ó, bolso. Não, porque eu comprei um terreno em Alphaville, vou começar a construir. Ah, porque eu comprei uma casa na praia, eu comprei uma lancha, eu comprei... E vai indo, veja. O diabo, ó, não, mas é claro, tu tem direito, não, veja. Você está entendendo? Você está entendendo? Essa é a coisa. Por quê? Porque não estão, veja, não estão mais se alimentando da palavra. Estão querendo, veja, são que nem os pastores da Universal. Quem aqui não tem, porque não tem coragem de abrir a boca? Porque não tem o quê? E Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se um anjo trouxer outro evangelho para vocês, além do que já foi dado, que seja anátema. Aonde Paulo foi capitalista ou cabeça dura? Entende, melhor dizendo, quão firme é esse mandamento? Devemos ficar firmes com a palavra, nós não nos movermos dela. Eva moveu-se levemente, dizendo, talvez, quem sabe, Deus não vai considerar tanto isso. Não é o que o mundo diz? Capaz que Deus vai botar o tu no inferno. Não é bem assim, não, é um pouquinho, não, ele é exagerado, esse irmão, esse pregador, ele é meio legalista. Não é verdade? Veja, de quem que eles estão falando? Estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não é verdade? Veja. Se eu, irmão, te mostrar, irmão, um erro, veja, como ser humano, muito bem. Veja. Mas eu estou crendo que o irmão foi lá, pediu perdão a Deus, se consertou por Deus, e eu estarei orando pelo irmão por mim, veja. Agora, erros doutrinários, irmãos, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Irmão, veja. Quem sabe, Deus não vai considerar tanto isso. Nós ouvimos tanto hoje de Deus, sem ser um bom Deus. É verdade. Ele é um bom Deus. Nós cremos nisso. Mas Ele também é um Deus de julgamento. Ele diz que vai trazer juízo. E para trazer juízo, veja, Ele vai absolver o justo e condenar o ímpio. Agora, como eu vou ser justo? Pagando as minhas contas? Maravilhoso. É isso mesmo. É parte. Veja. Agora, e diante de Deus, você é justo? Você está vivendo na doutrina? Você está comendo do pão e bebendo do sangue que Jesus ensinou, ou você está comendo suquinho de uva? Ou você está indo lá, irmão, espera, irmão, deixa eu ficar aqui atrás de ti, que eu quero lavar o teu pé aí, que a pessoa, se eu lavo o pé daquele lá, meu Deus, e aquela irmã lá, tadinha, ela vem de lá, Deus me livre, veja.
Você está entendendo, irmão? Um tempo eu frequentei uma igreja que aqueles irmãos, aquela panelinha, eles já iam tudo, você está entendendo? Para um lavar o pé do outro certinho. Porque não queria lavar o pé do marido da vida. É pobre. E outro, você está entendendo? Aquela panelinha, aquela coisinha, sabe? Ridícula. Isso nunca deveria existir no meio dos cristãos. Por quê? Nunca existiu no meio do cristão da igreja primitiva, porque todos têm em comum. Amém. Irmão, eu tenho 2 casas, tu não tem nenhuma? Ô pastor, eu vou vender essa casa daqui, tu vendia lá, tu vendia lá. A Bíblia diz, vendiam suas fazendas, suas casas e repartiam um com o outro. Por quê? Porque eles sabiam que ali havia o Espírito Santo, irmão. Não havia avareza. Hoje você faz isso, o pastor põe o dinheiro lá na conta dele, vai dar carro para a filha, vai dar carro para filho, vai dar caminhonete. Ei, irmão, em nome de Jesus. E a igreja fica lá. Os irmãos, muitos coitadinhos não tem. Mas irmão, mas a Bíblia diz que quem trabalha no altar tem direito do altar. Tem sim. Mas você é melhor do que quem? Eu sou melhor do que quem? Essa é a questão. Veja bem. Não quero passar do horário. Temos mais 10 minutinhos ainda. Veja. Nós ouvimos tanto hoje de Deus ser um bom Deus. E é verdade. Ele é Deus bom. Nós cremos nisso, amém? A Bíblia diz que sim, mas Ele também é um Deus de julgamento. Para ser bom, Ele tem que trazer julgamento. Para cumprir sua palavra, sua lei, tem que haver penalidade na lei, ou a lei será sem efeito. Se há uma lei que diz que avançar o sinal vermelho é contra a lei, então, se aquela lei não prevê nenhuma penalidade, então aquela lei não é boa de jeito nenhum. Você poderá ultrapassar o sinal ou qualquer coisa que você quiser, porque não há nenhuma lei. Mas quando você ultrapassa a palavra de Deus por causa de algum credo ou tradição, você ultrapassou aquela linha entre a misericórdia e o julgamento. Isto é certo. Você tem que ficar certo com a palavra. Eu gosto disso. Certo com a palavra. Nem um jota ou um tio será tirado. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não falharão. Tem que ser assim. Irmãos, aqui o profeta fez uma ilustração, na verdade, de uma penalidade. Avançar o sinal vermelho, uma placa de 60, tu anda 100, correto? Então, qual foi os mandamentos que Deus deixou para nós? Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Amém. Correto? Veja. Tirando o primeiro mandamento, veja, que é igual aos outros todos. Veja. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu vigor, com toda a tua veja, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Correto? Amém. Então, se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu já quebrei o mandamento. Se eu sendo pastor, se eu sendo qualquer, veja, me acho melhor, que eu tenho que andar de caminhonete, tudo bem, pastor tem que ter, né? Ele visita lá, visita cá. Agora um pastor ter 4 ou 5 igrejas. Irmão, ele é um amante, ele não é pastor. Ele é um capitalista, ele não é pastor. Porque o Espírito Santo, veja, no tempo dos irmãos, veja, não, até 2, 3 igrejas aqui por perto aqui, não dá para administrar. Preciso trabalhar, preciso estar envolvido para a mente sempre estar ativa e o evangelho sempre avivado na tua cabeça. Amém. Agora, você querer e juntar aquele dinheiro tudo na tua conta e fazer, irmão, você é pior do que um tio Patinhas.
Você é pior do que qualquer capitalista desenfreado aí. Qualquer um. E para falar a verdade, eles são ainda melhor do que os tais. Sabe por quê? Porque eles não ficam usando a palavra de Deus para rap. Você está entendendo? Irmão, não se esquece na Santa Ceia, a campanha do quilo. Traz um quilo aqui, irmão. E tá, e o meu dízimo é para quê, malandrinho? O dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor, não é na casa do pastor. O pastor ele tem que se contentar com o seu salário, porque digno ele é do seu salário. Agora, olha, irmão, nós vamos fazer um encontro de pastor, só hotel 3 estrelas. Não, ninguém quer. Se não tiver 3 estrelas, nem me apresenta. Veja. Como nós poderíamos tomar horas aqui para voltar e nos basear em como se nós tivéssemos tempo? Como que a ciência, desde há muitos anos, tem tentado ridicularizar os pensamentos de Deus, fazendo para si um grande nome, alguma conquista que eles próprios puderam fazer, mas enquanto eles estão cavando e tentando desacreditar a palavra, Deus vem e os faz encontrar algo para comprová-la. Então, há alguns anos atrás, quando a igreja pentecostal nasceu, eles disseram: são um bando de fanáticos, isto não vai durar muito tempo. Não sabendo que era um movimento de Deus. Deus teve que fazer aquilo, este é o tempo para isto acontecer, esta é a era para isto. Nesta era, e tudo que está escrito, é a última era da igreja. Como eu disse há não muito tempo atrás, em uma das minhas reuniões, talvez foi aqui, que João estava tão certo que ele era Jesus, mesmo antes de ver o sinal do Messias, aquela pomba, Deus descendo do céu em forma de uma pomba, o Espírito Santo vindo do céu, a voz dizendo: este é meu filho amado. Era aquilo que ele teria que ter visto. O Pai lhe tinha mostrado lá no deserto sobre quem você vir descer o Espírito, e João estava tão certo, eles o perguntaram: você não é o Messias? Você não é o profeta que havia de vir? Você não é isto e aquilo? Ele disse: eu não sou ele. Mas disse: há um entre vós. Você vê, ele sabia que o tempo estava tão perto, a ponto de o Messias já estava no meio do povo, porque ele teria que apresentá-lo, e ele sabia que ele estava lá. E eu creio que isto é o que eu creio que é isto o que a grande igreja do Deus vivo tem feito nesses últimos dias. Talvez as pessoas ao reconhecimento de Deus, talvez as pessoas ao reconhecimento que o Deus vivo está no meio da igreja, entende? Está faltando isso. É quando nós virmos para o culto, é saber que Deus está aqui porque Ele prometeu. Então, não adianta você vir de má vontade, não adianta achar que está fazendo afronta para mim. Não, você está afrontando a Deus. Não adianta você, não é para mim. Você não me deve nada. Agora, para Deus. Veja, eu vou repetir isso, não é verdade? Olha, eu creio que isto é o que a grande igreja do Deus vivo tem feito nesses últimos dias. Trazer as pessoas ao reconhecimento que o Deus vivo está no meio da igreja, entende?
É para isso que ela foi levantada. E esta igreja não voltará a um credo como um dogma romano, ou outra coisa, veja, como um dogma romano. Qual é o dogma romano? Imagens, né? E esse é um deles, né? Trindade. E veja bem, nós não podemos voltar a isso. Outra coisa, ele deve voltar para a Bíblia, voltar para a palavra, sem impor o que ela diga. Veja, perdão, sem importar o que ela diga. Não importa o que diga, ela está dizendo amém, vamos fazer. Amém. Amém? Amém. Veja, não importa o que ela diga. Porque o que Deus diz? Deus não vai pedir nada que você não possa suportar. Deus não vai pedir nada que eu possa suportar. Veja. Veja bem. Sem importar o que ela diga, concordar com a palavra, não use seus próprios pensamentos. Fique com a palavra, porque ela é a promessa de Deus. Mais um parágrafo para nós encerrar. Agora, incredulidade é uma coisa velha, do tempo do Éden, e veio de uma maneira tão astuta, quase a verdade. Agora, se alguém tivesse dito, o irmão Branham foi à igreja de Deus nesta manhã, correto? Ele encontrou o pastor, certo? Estava vestido com um terno escuro e gravata, sim, é verdade. Sentou-se do lado direito do pastor, correto? Levantou-se e pregou, sim. E talvez tudo aquilo seja verdade, cada pedacinho disto. Então disse, um pouquinho antes de sair, ele pegou uma garrafa e bebeu um gole. Veja. Agora, aí está a mentira. Mas todo o resto disto é perfeitamente a verdade. Veja. Você percebe? O resto é perfeitamente verdade, mas aquela pequena coisa colocada em dúvida, todo o restante fazendo aquilo uma mentira. Somente aquela coisinha lá, não, o irmão Branda veio na igreja de manhã, beleza, ele deu o culto, sentou lá do pastor, mas antes de vir ele bebeu um gole, era uma meia mentira. Então veja, aquilo transforma tudo em uma circunstância negativa, veja. Assim não foi o que Eva fez, não foi o que a serpente fez lá não. Não é verdade, Deus disse, né? Não, Deus disse se comer, não, veja. O que ele só colocou? Só colocou não, certamente não morrereis. Mas Deus disse que quando ela comesse do fruto que estava no meio do jardim, eles morreriam. Agora a serpente, não, certamente não morrereis. Não é isso que o mundo diz? Capaz. Tu acha que Deus é bom? Oh, irmão, em nome de Jesus, você estaria chamando, eu estaria chamando Deus de um mentiroso. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde está o pessoal que morreu no dilúvio? Ou Deus levou eles para o céu e deixou Noé em cima da arca ali naquele... Sodoma e Gomorra, ele levou para o céu e deixou a mulher de Ló virar uma estátua de sal? Aquelas pessoas que, veja, todos aqueles que morreram antes da consumação de tudo, por que só foram vistos alguns dos santos e os outros não foram vistos? Porque estavam no Hades, sepultura, inferno, lugar de tormento. Veja. Agora, nunca duvidemos da palavra de Deus. Amém. Veja, Jesus é quem te dá esse conselho. E eu, como cristão, digo a mesma coisa. Se tu não acredita numa vida, numa ressurreição, irmão, aproveita a vida, irmão, pai, aproveita, irmão, aproveite.
bebam, adulterem, mintam, enfim. Veja. Agora, se você crê nessa palavra, você também, pastor, né? Porque não parece que você crê na palavra. Você já pensou? O pastor dá vida pelas ovelhas, agora as ovelhas estão dando a vida pelo pastor e estão levando, ó. Uma vergonha. Uma vergonha, não é verdade? Então que o bom siso desça em nosso coração. Se você crê em Deus, se você crê em Deus, então você é obrigado a crer que Deus é um Deus de amor, mas Ele vai ser um Deus de juízo. Ele vai trazer juízo sobre essa terra. Ele vai separar o bode das ovelhas. E nós sabemos que a igreja, a igreja tola, a noiva tola, ela sai da mensagem. Ela vai se juntar com alguns ímpios que têm algumas boas obras, veja, e vai servir a igreja, a noiva prudente, que creu nas promessas do seu noivo, que está preparando um enxoval para o casamento, para as bodas do Cordeiro. E como é que eu faço isso? É limpando as minhas vestes. Amém. Veja, para alcançar, veja, a bem-aventurança do Deus vivo. Amém. Veja, há tempo. Volte para a palavra. Creia em Deus. Não coloque as mensagens na frente da palavra. Não, muito pelo contrário. A Bíblia é a nossa dianteira, a nossa retaguarda, a nossa esquerda, a nossa direita. Ela é a palavra de Deus e lâmpada para os pés do viajor, do peregrino. Aqui você é peregrino. Nós somos peregrinos. Veja. Não é verdade? Nós desejamos algo além. Amém. Veja. Agora, se você não acredita na ditosa cidade, Sião, ó Sião, pátria querida de amor, essa mais bela e sublime mansão, em ti não há pranto nem dor. Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro haverá, mas o Cordeiro bendito, a glória do Altíssimo te iluminará. Amém? Amém. Deus os abençoe. Perdão, vamos orar. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós te pedimos, ó Espírito Santo, que o Senhor venha nos envolver e nos limpar. Pai, nos capacita, Senhor. Dai-nos, Senhor, um coração puro, um coração temente, obediente, Pai. Ó Senhor, se o Senhor, estamos aqui, Senhor. O Senhor é o oleiro, nós somos o barro, o vaso. Senhor, molde-nos, Senhor, segundo a tua imagem e semelhança, Pai, para que possamos, Pai querido, ó Deus, herdar, Senhor, as tuas promessas, para que nós não venhamos nos embaraçar com as coisas do mundo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, glórias ao teu santo nome. Ó Espírito Santo, abra-nos o entendimento para compreender as Escrituras. Ó Espírito Santo, fôlego em nossos pulmões para glorificar o teu santo nome. Ó Deus bendito e santo. Ó maravilhoso Senhor. Ó Deus bendito, cura. Deus curador, libertador, conselheiro, ó maravilhoso, santo, santo, ajuda, Senhor, ajuda-nos, Senhor, pois te pedimos, ó Espírito Santo, modele, Senhor, o nosso caráter para ser segundo o teu caráter, Pai. Ó bendito, santo, santo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pois é em teu nome, Jesus Cristo, que nós pedimos, e para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe e até terça-feira, se Deus quiser. Amém. Deus os abençoe.